Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui com um vídeo de um guia geral e indispensável para você que gosta de Jujutsu Kaisen. Todos os conceitos explicados neste universo, feitiços, taijutsu, maldição, domínio, restrições, todos os conceitos que vocês precisam saber agora neste guia simples e prático para você entender tudo de Jujutsu. Vem comigo, já se inscreve e se você gosta de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo, aproveita que moletons voltaram para minha lojinha com estampas exclusivas de animes e mangás. Tá rolando promoção por tempo limitado, você compra um moletom como este aqui, que tem até capuz, e ganha uma camiseta de graça. É só colocar a sua camiseta que escolher e o moletom no carrinho ao mesmo tempo, utilizar o cupom uma camiseta e você não paga a camiseta. Ah, e dica extra, você ainda pode ganhar 10% de desconto em cima disso, tá? Camiseta de graça e 10% off se pagar utilizando o Pix parcelado com AD lá no site loja.com.br/Gabi-Xavier. E se você quiser comprar essas camisetas e moletons e mora na Europa, Portugal especialmente, loja.pt/Gabi-Xavier. Aproveita a promoção, é por tempo limitado e todo mundo merece esse Gojo, tem até quadrinho. Para compreender o universo de Jujutsu, o primeiro conceito que precisamos entender com certeza é de energia amaldiçoada. Uma energia que está presente em quase todos os seres humanos e que ela é criada a partir do acúmulo ou reverberação, eliminação de sentimentos negativos da sociedade, vergonha, medo, raiva, e por isso também que essa energia está mais cumulativamente presente em alguns locais de aglomeração humana, como escolas, que as pessoas podem sentir muitas vezes raiva, medo, vergonha, e hospitais, que, por exemplo, reúnem também iguais sentimentos e também de luto, de perda, uma força de morte muito grande. Parece que essa energia amaldiçoada existe desde sempre ou desde que a humanidade, a nossa sociedade existe. O acúmulo dessa energia amaldiçoada pode formar como pequenos sedimentos que vão se unindo uma maldição ou um espírito amaldiçoado. Esses espíritos podem fazer mal às pessoas e têm como princípio geralmente fazer, e por isso que só no Japão pelo menos 10.000 pessoas desaparecem ou morrem de ocasiões, acidentes provocados de alguma forma por maldições. E resumidamente, do que podemos falar de classificação ou diferenças entre esses espíritos amaldiçoados, nós temos entre eles a divisão de 4-1, sendo 4 o mais fraco, 1 o mais forte deles, e entre alguns casos, os espíritos amaldiçoados de nível especial. Quanto mais baixo o nível, menos inteligentes, menos falas articuladas, menor o perigo e mais fácil qualquer eliminação deles por parte de um feiticeiro Jujutsu. Quanto mais forte, mais perigoso se torna o ato do chamado, como vamos falar daqui a pouco, exorcismo. Geralmente maior semelhança à característica bípede ou humanoide, inteligência avançada, capacidade de luta usando feitiços ou manipulação da energia amaldiçoada e até, em casos muito especiais, inteligência a ponto de elaborar planos, seguir ordens, ou seja, muito letais. Para derrotar um espírito amaldiçoado de nível especial, é necessário um feiticeiro de igual nível, pelo menos de nível 1. A curiosidade é que espíritos amaldiçoados, inclusive especiais, podem surgir de algumas formas bem específicas. Quanto mais concentrada for aquela sensação, sentimento ruim, pensamento de algumas pessoas ou grupo muito grande, mais forte vai ser esse espírito. Alguns casos, por exemplo, nós temos os espíritos vingativos mitológicos, aqueles que surgem de lendas, histórias, de yokais, demônios, e que de repente, de tanto pensarem, de tanto temerem, gera uma maldição de nível especial semelhante àquele pensamento da galera. Da mesma forma, existem os espíritos amaldiçoados de nível especial patológicos, que são aqueles que surgem de um medo de uma calamidade, de uma doença. Outra categoria interessante são os espíritos vingativos, aqueles que têm uma fonte inesgotável de energia amaldiçoada, aqueles que foram corrompidos, tiveram seu espírito corrompido transformado em um espírito vingativo após a sua morte, ou seja, eram seres humanos. Rika Orimoto é um caso que a gente viu em Jujutsu Kaisen Zero, e também o tal Michizane Sugawara, o antepassado tanto do Yuta quanto do Satoru Gojo. Outra aparição interessante dos espíritos amaldiçoados aqui, resumindo, são os Shikigamis, ou aqueles que são summonados, subjugados por algum feiticeiro e utilizados em batalhas, como é o caso dos espíritos do Fushiguro. Os Shikigami do Fushiguro, neste caso, são invocados, summonados pelas sombras. Mas há como fazer esse processo por talismãs, e a base é que o feiticeiro precisa subjugar essa maldição para então conseguir summoná-las outra vez e controlá-las em batalha. E
embora a energia amaldiçoada seja por conceito energia negativa, e isso é importante, e liberada sem controle por pessoas comuns produza muitas catástrofes, ela é igualmente importante no combate às próprias maldições. Porque sim, é a energia amaldiçoada que dá a capacidade também dos feiticeiros Jujutsu de amaldiçoarem objetos para utilizarem em batalhas, para criarem talismãs de proteção ou para a execução de algum feitiço, mas os feiticeiros Jujutsu não liberam essa energia, este fluxo amaldiçoado, de forma a criar outras maldições. Quem faz isso são só as pessoas comuns, não feiticeiros e que não conseguem enxergar essas maldições, mesmo que estejam sofrendo os efeitos maléficos delas. Os feiticeiros Jujutsu, por outro lado, conseguem enxergar inclusive os resquícios de energia amaldiçoada que são deixados em objetos comuns. Uma pessoa que tem uma capacidade maior do que qualquer um para ver e identificar energia amaldiçoada com riqueza de detalhes como ninguém é Satoru Gojo. Mas isso porque ele tem a tal habilidade que podemos falar depois dos 6 olhos, que resumidamente é essa capacidade de enxergar a energia amaldiçoada e identificar inclusive suas características e imprecisões absurdas. Todo feiticeiro Jujutsu costuma deixar o que seriam remanescências ou certas pegadas após utilizarem um feitiço, o que pode ser útil também para alguém que está tentando rastreá-los. Nessa sociedade, a forma que surgiu para controlar essas maldições, ou às vezes fazer uso delas, foi a existência dos feiticeiros Jujutsu, aqueles que conseguem controlar o fluxo de energia amaldiçoada dentro deles, como já comentei, e até esses gatilhos emocionais que fazem liberar maior ou menor quantidade. Já que maldições são um acúmulo de energia ruim das pessoas, existem 3 meios básicos para lidar com elas e evitar desastres. A primeira forma é exorcizá-las usando também uma energia negativa ou uma energia amaldiçoada. A segunda forma seria utilizar um selo. Na impossibilidade de exorcizar uma maldição especial vingativa, por exemplo, como é o caso do Sukuna, a maneira que se encontra de controlá-las ou contê-las é utilizando um selo que tem uma magia embutida nele. Entretanto, conforme o tempo vai passando, esses selos são enfraquecidos e, se não renovados, podem romper facilmente, que foi o que aconteceu com um dos dedos do Sukuna que o Itadori encontrou, que era utilizado antes como um talismã selado para afastar maldições, e uma vez rompido, o efeito era o contrário, atraía maldições e se alimentava delas. A terceira forma de acabar com uma maldição seria num caso muito específico, quando ela foi criada a partir de uma pessoa. Este caso, por exemplo, é abordado na relação de Okotsu Yuta e Rika em Jujutsu Kaisen Zero, e que o fim daquela maldição especial vingativa criada seria através da quebra deste vínculo pela pessoa que criou a maldição. Ao longo da história, as maldições que surgiam por causa dessa energia negativa liberada pela humanidade sempre atormentou toda a sociedade e fizeram, claro, muitas vítimas. Por isso, existiu uma sistematização das maldições pelos feiticeiros Jujutsu, aqueles que conseguiam e passaram a caçar essas maldições e acabar com elas. Há aproximadamente 1000 anos atrás, durante o auge da existência do Jujutsu, no período Heian, aliás, mesmo período em que existiu o famoso Sukuna, surgiram algumas famílias de maior destaque entre os feiticeiros. Esse foi o caso dos 3 clãs que continuam com prestígio até hoje nessa história: o clã Gojo, o clã Zenin e o clã Kamo. Falar um pouco dos 3 clãs pode valer um conteúdo separado, mas o que vocês precisam saber, em linhas gerais, é que o clã Gojo hoje, ele praticamente se resume só ao Satoru Gojo, e o feitiço hereditário transmitido aos membros desse clã por gerações é a técnica ilimitada e o tal dos 6 olhos. Entretanto, os 6 olhos é uma habilidade que não era vista há séculos. O nascimento do Gojo mudou bastante coisa. O clã Gojo, inclusive, tem um antepassado chamado de Sugawara no Michizane, que depois da sua morte se transformou em um dos 3 grandes espíritos rancorosos do Japão. Esse tema também é bem interessante para depois. O clã Zenin se transformou em um dos clãs de maior influência dentro do mundo Jujutsu. É muito comum ouvir a frase: se não for do clã Zenin, não é digno de ser um feiticeiro Jujutsu, com um adendo de: se não for um feiticeiro Jujutsu, não é digno de ser uma pessoa. Já dá pra saber mais ou menos como pensa esse clã. O clã Zenin ficou reconhecido desde o período Heian como aquele que reuniu feiticeiros
com técnicas, feitiços Jujutsu extremamente poderosos. Por isso, um ponto forte dessa família em especial é justamente a variedade de feitiços hereditários que eles possuem. Já o clã Kamo, o terceiro dessa lista, é formado pelos descendentes de mestres do Onmyodo, Jujutsu diferente e refinado desde o período Heian. Não tem outro clã dentre esses três que dê tanta importância à linhagem sanguínea. Eles são sinônimos de tradição. Não à toa, eles também são a família mais próxima do alto escalão de toda essa sociedade de feiticeiros. Uma habilidade hereditária deles muito conhecida é justamente a manipulação de sangue, que permite controlar o sangue do usuário e tudo que entra em contato com este sangue. Foi também nesse clã, no início do período Meiji, que surgiu um dos mais vis entre todos os mestres de maldição da história, chamado de Noritoshi Kamo. Essa é uma figura que vocês precisam gravar o nome e que também podemos falar depois. E apesar das diferenças entre famílias, feiticeiros e transgressões aqui e ali, teoricamente o mundo Jujutsu é todo controlado por pessoas de um tal alto escalão. Isso porque os feiticeiros no começo agiam individualmente, mas perceberam que sozinhos não dariam conta de tantas maldições que surgiam todos os dias. Por isso, eles se organizaram e criaram regras que deveriam ser obedecidas. Tanto é que existe um regulamento Jujutsu, ou seja, leis que todos os feiticeiros precisam obedecer, que tem entre elas regras como sempre proteger acima de todos aquelas pessoas comuns que não são feiticeiros Jujutsu. Caso um feiticeiro desrespeite as regras de como usar técnicas ou qualquer coisa desse regulamento, ele será punido imediatamente conforme um julgamento comandado por essas pessoas do alto escalão. Agora, não novidade nem diferente da nossa sociedade, é claro que ao longo do tempo esse alto escalão se tornou, digamos que, um ambiente de muita corrupção. O Japão, conhecido como o país do Jujutsu, tem duas instituições de ensino para justamente fazer com que esses novos feiticeiros Jujutsu se apliquem bem dentro do regulamento e saibam utilizar sua energia para ajudar as pessoas comuns. As duas escolas são a de Tóquio e Kyoto. Escolas essas em que os alunos podem entrar tanto por fazerem parte das famílias tradicionais, sendo que aqueles que fazem parte dos três grandes clãs não necessariamente precisam ingressar nas escolas, ou por indicação, recrutamento, se aquele jovem demonstrar uma capacidade de ter ou utilizar uma energia amaldiçoada. Existem muitos feitiços existentes ou conhecidos em Jujutsu Kaisen, seja de feiticeiros ou de maldições, mas alguns conceitos são fundamentais para a gente entender todo o restante. Vamos tentar entender cada um deles para então chegar também na tal expansão de domínio. Primeiro vamos entender ou relembrar. Feitiços são as habilidades ativadas com a emissão de energia amaldiçoada, e quem consegue fazer o controle total desse fluxo de energia negativa são os feiticeiros Jujutsu. Existem dois tipos de feitiços Jujutsu que diferem os feiticeiros em geral. Tem os feitiços que são hereditários, ou seja, que podem passar por linhagem consanguínea, como aqueles feitiços muito conhecidos dos grandes clãs, ou existem os feitiços inatos, aqueles que nascem com o indivíduo independente de sangue, de hereditário, de família. É claro que esses feitiços inatos não são necessariamente únicos, podem existir pessoas diferentes, de famílias diferentes, com feitiços inatos semelhantes ou iguais. Existe também uma técnica e um conceito que é muito interessante, que vem exatamente disso de que energia amaldiçoada é energia negativa. Energia negativa, portanto, seria sempre utilizada para atacar, para golpes. Mas energia negativa sendo amplificada, multiplicada, negativo com negativo, pode formar uma energia positiva. Essa seria a técnica de reversão, que então poderia usar essa energia positiva para, por exemplo, cura. Porém, o feitiço de reversão é uma técnica que exige um controle absurdo, muito preciso da energia amaldiçoada, e são pouquíssimos feiticeiros que conseguem utilizá-la. Outra técnica muito comum é a utilização de barreiras. Barreiras que podem ser criadas para proteção de algum local, ou mesmo para a formação das famosas cortinas. Antes de uma batalha, para trancar seus inimigos, para identificar alguns secretos ou mesmo para esconder tudo o que vai acontecer das pessoas comuns, existem as famosas cortinas. As cortinas nada mais são do que uma barreira escura que revela maldições que ali estão dentro e impede que os não feiticeiros ou pessoas comuns enxerguem o que está acontecendo dentro dali. A pessoa ou as pessoas que deram origem à cortina que controlam a sua permanência ou podem desfazê-la. Sempre que uma cortina é danificada, aquela pessoa que a criou consegue saber na hora. Não confundam, entretanto, com a expansão de domínio, que seria uma técnica bem mais avançada de uma barreira e controle também da sua energia amaldiçoada.
Essa é chamada da maior técnica, o ápice de uma luta Jujutsu. Só que antes de falarmos o que é uma expansão de domínio, é necessário entender que neste universo de Jujutsu, a criação de um domínio inato é quase um conceito metafísico que Gege Akutami colocou na história e que seria, segundo Akutami, a base dos feitiços. Um domínio inato, ou seja, um domínio que nasce com qualquer um, é como se fosse uma paisagem psicológica, uma materialização do espaço que os humanos têm na sua mente, no seu coração, a sua essência, aquilo que existe desde o seu nascimento. Isso é o seu domínio inato. E isso não se limita só aos feiticeiros, todo ser humano teria um. Mas apenas os feiticeiros conseguiriam fazer essa expansão do seu domínio inato para uma expansão de domínio muito útil em batalhas. Quando o feiticeiro consegue materializar o seu domínio inato, utilizando uma carga muito alta de energia amaldiçoada, todo o território se torna o domínio daquele feiticeiro que ativou. Dentro daquela área coberta por uma barreira, o feiticeiro tem uma precisão de 100% em seu ataque, ou seja, a sua vítima não consegue desviar, apenas defender. Por princípio, uma expansão de domínio seria impenetrável, impossível de sair, impossível de se defender, mas é claro que existem exceções. Algumas formas bem clássicas e conhecidas para escapar de um domínio seria, primeiro, sobrepondo o seu próprio domínio, se você tiver uma energia, uma força maior que consiga passar por cima daquele seu inimigo, então o território passaria a ser seu. A segunda maneira seria considerando que uma expansão de domínio faz uma proteção muito maior por dentro para que as vítimas não consigam escapar, porém a barreira é mais frágil por fora, ou seja, alguém conseguiria penetrar naquela barreira fazendo uma fissura pela qual é possível também quem está ali dentro escapar. Existem também algumas técnicas que o mangá já demonstrou, tanto do Fushiguro quanto de outros personagens, incluindo um tal conceito chamado domínio simples, que sem mais spoilers do que isso, podem ser capazes de impedir a expansão de um domínio ou criar mais brechas para a saída dele. Mas além do fluxo e controle de energia amaldiçoada, um feiticeiro Jujutsu também precisa obrigatoriamente conhecer as técnicas do chamado Taijutsu. Taijutsu basicamente seria o conhecimento de lutas, de golpes sem utilizar armas, mesmo armas amaldiçoadas, a capacidade física de atacar e de se defender. O melhor dos mundos é a combinação da sua energia amaldiçoada e feitiços com o Taijutsu, como por exemplo é o golpe do punho divergente sem querer criado pelo Itadori. Existe também um sistema de restrições ou contratos para aumentar a força desses feiticeiros Jujutsu. As restrições, por exemplo, colocariam punições para o usuário, para o feiticeiro, e quanto maior a restrição para o seu corpo, maior a amplificação da sua capacidade de uso da energia amaldiçoada. O feiticeiro que controla o grande fantoche Mekamaru, por exemplo, tem uma restrição muito forte porque foi uma restrição congênita. O seu corpo já nasceu completamente limitado e isso lhe deu uma capacidade de acúmulo de energia amaldiçoada muito grande. Também existe um contrato muito interessante que explica aquilo que acontece em todos os animes de uma forma criativa, que seria o fato de que falar, por exemplo, durante uma batalha, o seu próprio poder, como funciona o seu feitiço, também aumentaria a habilidade do seu usuário após contar todo o seu plano. Espero que vocês tenham gostado deste guia de Jujutsu Kaisen. Foi um guia com temas mais gerais. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais em alguns feitiços, em personagens específicos ou em maldições, comentem aqui que eu volto e estou pretendendo, dependendo de vocês, também comentar alguns capítulos, talvez sempre, talvez esporadicamente, do mangá de Jujutsu. Quando saírem, se vocês quiserem isso, comentem aqui que a gente conversa e se decide. E não esquece, gente, vai comprar mangá de Jujutsu ou qualquer outro, aproveita que aqui no link da descrição sempre tem promoções embaixo dos meus vídeos, frete grátis, promoção para quem for Prime na Amazon, e aí você me ajuda um pouquinho com comissão. Então, quer mangá? Vai lá. Sigam X Gabi Xavier para mais conteúdos nas redes sociais e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!